Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu quero pedir a você que está passando aqui pelos meus vídeos, que deixe a sua inscrição, se inscreva aí no meu canal, me ajude a chegar na minha meta de 1000 inscritos. Pessoal, eu vejo que muita gente tem passado por aqui, tem visualizado, mas não tem deixado sua inscrição. Se inscreva, que é bem fácil. E você não vai te custar nada e você vai me ajudar muito, tá bom? Pessoal, vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre o Tarcísio, tá? Governador de São Paulo. Bom, o Tarcísio, ele deu uma entrevista no Pânico, tá? Da Jovem Pan. E ele falou o seguinte: falar com Lula não significa alinhamento político, tá? Essa reportagem que eu tô lendo aqui é da Pleno News, tá? Se você caso queira dar uma olhadinha, tá? Ou se você quiser também ver aí a entrevista na íntegra, está no Pânico da Jovem Pan, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui pra vocês, vou ler o que fala aqui. Nesta segunda-feira, dia 30, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e explicou que conversar com o petista não significa alinhamento político. De acordo com ele, é preciso governar para todos, olhar o interesse de São Paulo em primeiro lugar. Ele falou ainda aqui, que a declaração de Tarcísio ocorreu durante uma entrevista, tá, na Jovem Pan, como eu já tinha falado ali para vocês. Sou governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu povo, que é um público bolsonarista, um público de centro-direita, mas tenho que governar para todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter a conversa no livro republicano. E conversar não significa alinhamento político, de maneira nenhuma, ressaltou ele aí. O governador explicou que conversou com o Lula sobre a privatização do Porto de Santos. O petista disse ser contra a privatização, mas afirmou que está aberto a ouvir a proposta do governo paulista e pode mudar de ideia. Ele disse, no caso Lula, né? Eu, em princípio, sou contra a privatização, mas não tenho dogma. Faça uma apresentação para a nossa turma, para o ministro da Casa Civil, para o PPI, para o ministro de Portos. Se eu for convencido que a ideia é boa, de repente a gente até muda de opinião e pode tocar, relatou aí o Lula. O encontro entre Lula e Tarcísio ocorreu no dia 11 de janeiro, né? Pessoal, o Tarcísio aí, que no início aí ele teve um encontro com o Alexandre de Moraes, né? E aquele encontro dele deixou aí o pessoal de direita e os bolsonaristas, tá? Por que eu falo pessoal de direita e os bolsonaristas? Porque nem todo o pessoal de direita é bolsonarista. Tem gente que é de direita, mas não é bolsonarista, né? Gosta das ideias do Bolsonaro e é conservador, mas não é bolsonarista, certo? Então, por isso que eu falo isso, tem aí uma diferença, tá? Bom, enfim, ele que no início teve aí um encontro com o Alexandre de Moraes e saiu aí na mídia que ele tava de conversinha e tal, o Tarcísio meio que caiu aí no conceito do pessoal da direita, né? E acharam que até talvez ele fosse aí um Dória da vida, né? Que venceu aí as eleições nas custas do Bolsonaro e quando venceu, virou as costas e fez tudo aquele monte de bobeira aí que ele fez, né? O Dória, né? E foi direto pelo ralo, né? Ele e outros também que entraram aí para o governo nas custas do Bolsonaro e depois traíram, certo? Então, eu confesso que até eu fiquei um pouco receosa com o Tarcísio, tá? Não sei se é porque ele é meio quieto, mas fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha depois do encontro dele
com o Alexandre de Moraes. Só que nessa entrevista e também durante a posse dele, durante a posse ele se mostrou mais digno do que o Mourão, que teve ali lado a lado com o Bolsonaro, né? Durante a posse, o Tarcísio foi lá e agradeceu, falou que seria grato pelo resto da vida dele ao Bolsonaro, falou que o Bolsonaro viu nele algo que ninguém iria dar esse crédito a ele, falou que nem com todo o estudo que ele tem, talvez ele não ia encontrar ninguém que visse ele nem como ministro, muito menos como governador de um dos estados mais importantes do Brasil, tá? Então, ali ele já foi quebrando um pouco esse negócio de que ele fosse fazer igual o Dória, né? E aí, na entrevista, ele veio falando que ele tem que conversar com o Lula, né? Porque não tem como um governador governar sem conversar com o governo federal, né? Tem que ter aí um diálogo, sim, tem que ter uma conversa. Ele foi eleito, como ele mesmo falou, e é bom que ele reconheça isso, que ele foi eleito pelos bolsonaristas, ou seja, pelas pessoas que apoiam o Bolsonaro, né? Mas ele governa para todos. Então, é bom que ele tenha aí essa consciência, né? E vamos esperar que o Tarcísio faça o melhor, com certeza vai fazer. Ele foi um ótimo ministro e com certeza vai ser um ótimo governador. E a cidade de São Paulo só tem a ganhar com o Tarcísio como governador. Eu sou de Santa Catarina. Em Santa Catarina, o que lidera ali é a direita, né? Antes do Bolsonaro, já quem liderava em Santa Catarina é a direita. Santa Catarina não tem petista, não tem vez, o PT ali não tem vez, tá? Então, eu estou agora em São Paulo e torço para que dê tudo certo para essa cidade, né? E para o Brasil, no geral, né? A gente torce para que dê tudo certo, né? Então, acredito aí que a cidade de São Paulo tem muito a ganhar com o Tarcísio, tá? Ele falou, tem outra matéria que ele fala aqui também na Pleno News, que ele fala aí, que diz o seguinte: Tarcísio diz não ter vergonha de ser do bolsonarismo, tá? Aqui, ó, é uma entrevista também que saiu na Pleno News, tá? Aqui, se você depois quiser dar uma olhadinha, você entra no site da Pleno News ali, dá uma olhadinha, porque sempre tem boas informações ali, tá? Ó, o governador declarou ter admiração por Bolsonaro e revelou falar com ele diariamente, tá? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Ele declarou também na segunda-feira que não tem vergonha nenhuma de ser do bolsonarismo e revelou manter contato constante com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o ex-ministro da Infraestrutura afirmou que nunca foi bolsonarista raiz. Aí ele falou o seguinte aqui, ó: não tenho vergonha nenhuma de ser do bolsonarismo. Passar pelo que esse governo passou, começou o governo, veio uma crise brutal na Argentina, interferiu nas importações brasileiras, depois tivemos o desastre de Brumadinho, depois a crise de Covid, que foi a maior crise que a nossa geração já enfrentou, tá? Disse Tarcísio em entrevista à Jovem Pan. Ele acrescentou que é grato a Bolsonaro, a quem atribuiu o título de padrinho político, e afirmou que conversa com o ex-presidente diariamente. Eu desenvolvi com ele uma amizade, é uma pessoa que admiro muito, destacou aí o Tarcísio, né? Que tem aí uma grande amizade e respeito pelo Bolsonaro, né? Também, nessa mesma entrevista na Jovem Pan, tá? O Tarcísio, ele confirmou o Paulo Guedes para presidir o conselho, tá? Ele confirmou nessa mesma entrevista, essa entrevista foi muito boa. Ele confirmou o Paulo Guedes para presidir o Conselho Econômico em São Paulo, tá? Imagine, é o sonho de qualquer estado, tá? Vamos falar sério. É o sonho de qualquer estado ter um Paulo Guedes aí na economia, né?
E vai ser muito bom para São Paulo aí essa escolha do Tarcísio, e o governo do Tarcísio em geral vai ser muito bom para São Paulo. São Paulo vai conseguir crescer o que não cresceu, vai conseguir os planos, né? Os projetos que ficaram ali no papel, com toda certeza Tarcísio vai tirar aí dos papel, né? O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, vai integrar o quadro de conselheiros do governo de São Paulo. A informação foi confirmada pelo governador Tarcísio de Freitas nesta segunda-feira em entrevista à Jovem Pan. Tá? Segundo o governador, Guedes vai presidir o órgão, que será formado por 3 economistas e alguns especialistas de ponta. Não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa, tão genial quanto Paulo Guedes, e que enfrentou essa crise horrorosa que nós passamos e conseguir fazer o Brasil sair do outro lado. É qualificadíssimo, é genial, fez um grande trabalho e quer uma pessoa do naipe dele, afirmou o governador, que foi colega de Guedes quando comandou o Ministério da Infraestrutura no governo Bolsonaro. Gente, uma coisa assim, ó, que ninguém pode dizer que não, né? Só a pessoa que não tem caráter vai mentir sobre isso. Mas a gente não pode deixar de falar, tá? Que o Bolsonaro teve uma ótima equipe, certo? É lógico que durante aí a gestão dele, ele tirou alguns, né, que não tinham aí a mesma pauta, né? Mas no geral foram ótimos ministros, ótimos mesmo. E o Tarcísio o Paulo Guedes, o Tarcísio não é bobo nem nada, puxou o Paulo Guedes para ele, sabe que só tem a ganhar, né? E a cidade de São Paulo também só tem a ganhar aí com o Tarcísio e o Paulo Guedes, né? Nessa etapa aí. Bom, também continuando aqui sobre o Tarcísio, a gente vai puxar o Zema também para essa conversa aqui, tá? Tem uma entrevista aqui, do Metrópolis, uma notícia aqui, né? Que fala o seguinte, ó. Tá? Aí aqui já é o Tarcísio e o Zema, mais a relação deles aí com o STF, né? Que é totalmente diferente as relações. Fala o seguinte aqui, ó. Tarcísio e Zema adotam posturas diferentes ao falar de Moraes. Próximos de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema adotam posturas diferentes quando falam do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aí aqui tem aquela foto lá que eu falei que durante esse encontro aí, a gente que é de direita e alguns que, né, os que são bolsonaristas, ficaram meio chateados com o Tarcísio, ficaram desconfiados também, né? Mas, ao que tudo indica aí, ele é uma pessoa coerente, não vai ser o João Dória, né? Até porque se ele for burro ao ponto de ser igual ao João Dória, né? E outros que fizeram aí o que o João Dória fez, que foi se apoiar no Bolsonaro para se eleger e depois fizeram aquela pataquada toda, né? Ele já sabe, assim como ele, outros também já sabem o que aconteceu, né? Com o João Dória, com a Joyce Hasselmann. Não foi uma coisa que foi bem aí, né? Complicada para eles que resolveram fazer isso. Olha, fala o seguinte: o governador de São Paulo, mesmo em conversa reservada, evita críticas ao ministro do STF. O mineiro, por sua vez, afirma que Moraes usufrui da magistratura para cometer abuso. Os dois políticos são próximos de Bolsonaro, mas, diferentemente de Zema, Tarcísio não demonstra disposição em embate com o judiciário, né? Bom, aqui é lógico que eles têm postura diferente em relação ao governo Lula, ao judiciário, né? Por quê? Seguinte, o Tarcísio, ele já deixou de cara que não ia
ter atrito, ele não ia confrontar, né, com o judiciário, e o que ele quer é governar em tranquilidade. Então ele não quer saber de encrenca, então ele vai ficar ali na dele, vai governar, ele não vai se meter com, no caso, bater de frente com os outros poderes, só que ele também não quer intromissão aí no governo dele, né? Prova disso foi o que aconteceu esses dias mesmo. Um dia após ali aquela manifestação do dia 8 em Brasília, o Boulos, né, fez aí uma manifestação pró-democracia, né, que eu não sei qual democracia que ele quis mostrar ali naquela manifestação, né, mas beleza. E ele foi e mandou um recado para o Tarcísio. Ele falou o seguinte: olha, Tarcísio, aqui em São Paulo não, aqui se você vier fazer igual o Ibanez, aqui a gente tira na porrada. E o Tarcísio não deu nenhuma declaração sobre isso, né? De cara, algumas pessoas assim não entenderam porque o Tarcísio não foi lá e não falou: olha, o negócio é o seguinte, meu amigo, você é acostumado a invadir terra, você quer falar o que aqui pra mim? Fica na tua, baixa a tua bola, tá? Mas desculpa falar assim, mas realmente é só quem tem sangue de barata, né? Pra ouvir o Boulos. Que moral tem o Boulos para criticar alguém sobre manifestação? Que moral tem o Boulos, pelo amor de Deus? Não tem moral alguma, certo? Aí vi aí fazer uma manifestação pró-democracia e mandar o recado para um governador. Quem ele acha que ele é? Para com isso, não é nada, né? Fala a verdade. Não vou nem falar o que eu acho do Boulos aqui. Bom, enfim, já o Zema aí, que ele tem uma postura totalmente diferente pelo seguinte: ele não concorda com as posturas do Alexandre de Moraes e ele deixa isso claro. Tanto que quando ele foi questionado na Jovem Pan sobre o Ibanez, ele falou o seguinte, que se o Ibanez não quisesse acatar a ordem do Alexandre de Moraes, o Ibanez não precisava ter acatado, porque é inconstitucional e o Alexandre de Moraes está se aproveitando do poder que tem para fazer esse tipo de coisa que não está certo. Não é prerrogativa do STF afastar um governador. Foi isso que o Zema falou, não mandou recado. E igualmente com o Lula, ele falou, o que parece é que o governo federal deixou acontecer porque seria conveniente para ele, né? Então, o Zema já rasga lá o que ele acha, já rasga o verbo, o Tarcísio já não quer confronto, né? Então, o Zema também já teve muito problema na gestão do PT, né? O Zema que pegou aí o estado de Minas Gerais totalmente defasado e reconstruiu Minas Gerais. Então, só quem passou aí pelo desastre que é o PT sabe o que já passou e tem medo, né? Então isso aí é natural da parte do Zema que ele fique mais recluso, tá? Pessoal, o vídeo ficou aí um pouquinho longo, né? Eu peço desculpas, eu gosto de fazer vídeos mais curtos, mas às vezes a gente bota muita matéria junto aí pra falar, tá? E aqui eu queria nesse vídeo falar sobre o Tarcísio, certo? E sobre o Zema também um pouquinho, tá? Deixa o teu comentário, que é muito importante para mim. Por favor, comentário com educação, tá? Se você se você tem argumento, pode deixar o teu comentário aí, que não tem problema nenhum. Agora, se for para xingar, para falar besteira, tá? Não perde o teu tempo, porque eu não vou responder, nem muito menos vou deixar ali. Eu vou lá, jogo, já pego logo, já retiro, já excluo, tá? Que é para eu não ter que olhar para aquela palhaçada ali, tá? Então, pessoal, deixa o teu like, o teu comentário e se inscreva no meu canal, tá bom? Fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa noite.